Boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente um pouquinho mais a respeito dos documentos que foram descobertos. E, como o Marcelo já colocou, são livros de contrato da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas, para a gente falar desses livros, a gente tem que contar minimamente um pouquinho da formação da Universidade de São Paulo. Então, como é sabido, a Universidade de São Paulo surge por decreto estadual de 25 de janeiro de 1934, e ela surge com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Pode passar o slide, por favor. É sabido também que outras faculdades se juntaram à Universidade de São Paulo, como a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina Veterinária e tantas outras. Mas a Universidade de São Paulo surge mesmo em torno da criação da Faculdade de Filosofia. Esse decreto cria a Faculdade de Filosofia e a cria já com essa estrutura que eu trouxe aqui para comentar com vocês. Então, a Faculdade de Filosofia surge com 3 sessões: sessão de Filosofia, uma sessão de Ciências e uma sessão de Letras, sendo a sessão de Ciências subdividida em 6 subseções de Ciências Químicas, Ciências Físicas, Matemáticas, Ciências Sociais e Política e Geografia e História. Ciências Naturais também, que depois mudou para a História Natural. A sessão de Letras se subdivide na sessão de Letras Clássicas e Línguas Estrangeiras. Bom, a criação da Universidade de São Paulo é um projeto das elites paulistas, com destaque o então Fernando de Azevedo e também a importante participação do jornal O Estado de São Paulo. E foi dada, na criação da universidade, uma missão ao Teodoro Ramos. Teodoro Ramos foi o primeiro diretor da Faculdade de Filosofia, e foi dada a ele a missão de buscar, na Europa, professores para compor essa Faculdade de Filosofia. Existe uma fala do professor Antônio Cândido, em que ele conta que, nesse momento em que Teodoro Ramos saiu para buscar esses professores, na década de 30, a Alemanha e a Itália passavam por um momento, no caso da Itália, do fascismo e da Alemanha do nazismo. Então, ele foi orientado para que não buscasse, nesses países, professores direcionados às áreas de humanidades. Que nesses países se concentrasse os professores que viriam trabalhar com as áreas de ciências exatas, de ciências naturais. E que buscasse na França os professores destinados às áreas de humanidades. Bom, os livros, os 3 livros encontrados retratam essa situação. Então, falando um pouquinho dessa documentação, estão ali presentes mais de 80 pessoas foram contratadas neste momento. O livro se distribui com documentos datados de 1930 a 1944, e a maior parte desses professores, assistentes e técnicos científicos contratados foram destinadas à Faculdade de Filosofia. Para a Faculdade de Filosofia foram, então, o total de 60 pessoas contratadas. Dessas 60 pessoas, a maior parte eram, de fato, professores, e desses professores, somente 3 eram brasileiros. Eu até deixei o nome deles aí, o Afonso de Toné, José de Sá Nunes e Luiz Sintra do Prado. Então, somente esses 3 professores eram brasileiros, todos os demais eram professores estrangeiros. Com destaque para a França, vieram 19 franceses. Nesse momento, de 34 a 44, foram contratados 19 franceses, seguidos dos italianos, que eram no número de 10, depois uns 5 alemães, alguns portugueses, um ou outro espanhol, um ou outro estadunidense. Mas aí, no caso, a escola francesa era a escola majoritária. E refletindo aquilo, a missão que foi dada a Teodoro Ramos. Os professores franceses foram destinados, sobretudo, à área de humanidades, enquanto os outros professores alemães e italianos
divididos na área de matemática, física e ciências naturais. Eu disse que 60 professores foram para a Faculdade de Filosofia. Os demais 20 contratados entre professores, assistentes e técnicos se dividiram para as faculdades existentes. Faculdade de Medicina, Faculdade de Veterinária, Faculdade de Farmácia e Odontologia, que na época era esse nome. Qual que é a importância desses livros, né, para a Universidade de São Paulo? Então, como a Bárbara comentou aqui no começo, nós soubemos deste livro numa visita que viemos aqui ao Arquivo do Estado, eu, a Marli e a Ana, para tratar de um outro assunto, e um colega aqui do Arquivo do Estado, que deve estar aqui presente, o Rodrigo, comentou conosco que tinha encontrado uma documentação e falou, são os contratos dos professores. Eu acho que naquela hora eu e a Marli, sobretudo a Ana também, não conseguimos disfarçar, né, o interesse pelaquela documentação e pedimos para vê-la, né? Porque esses documentos, né, nós não sabíamos da existência, não o tínhamos na Universidade de São Paulo. É claro que nós tínhamos outros documentos que atestavam a presença desses professores na universidade, mas nós não tínhamos esse documento primeiro, né, que é este documento, que é a prova irrefutável da vinculação desses professores com a universidade. É ali que se estabelece como eles viriam, e esse como é, inclusive, o meio de transporte, né, quem pagaria esse meio de transporte, é ali que se estabelece quais as disciplinas eles dariam, né, qual a sua carga horária. Nele nós já conseguimos perceber a estruturação da universidade, os métodos de avaliação, então a gente já consegue vislumbrar a Faculdade de Filosofia ali se constituindo por meio dessa documentação, e já neste momento primeiro, né, de contratação desses professores. A gente consegue perceber também pela leitura dos documentos um tratamento dado para um grupo e um tratamento diferente dado para outro grupo, mas a gente tem ali já pressuposto algo que foi importantíssimo, né, com a vinda desses professores e que foi pensado desde o começo, que era para esses professores de fato formarem uma escola dentro da universidade. Já no termo de contrato está dito que eles teriam que ter assistentes, deveriam ter assistentes e auxiliares, e que esses assistentes e auxiliares deveriam ser preferencialmente brasileiros, deixando aí claro a intenção de que esses professores estrangeiros formassem aqui os seus discípulos, que dariam continuidade à Universidade de São Paulo. Essa documentação, né, além de nos deixar perceber todas essas questões, né, e já de algumas coisas que são de fato bastante importantes e que se tornaram também bastante importantes, elas são muito importantes para nós lá da Universidade de São Paulo, porque ela complementa uma documentação que nós temos. Como eu disse, nós sabíamos, né, nós tínhamos outros documentos para mapear a presença desses professores, mas essa documentação complementa uma documentação que nós temos. Eu trabalho no Arquivo Geral há 6 anos, há um pouco mais de 6 anos, e a maior parte das pesquisas que nós recebemos lá dizem respeito a esses professores, né, aos professores que estão listados nesses 3 livros de contrato, o que deixa entrever qual foi a importância que esses professores tiveram para a formação da universidade, e essas pesquisas não se limitam à comunidade USP. Vêm pessoas de outras universidades pesquisar, e nós já tivemos, inclusive, estrangeiros pesquisando sobre esses professores. Então, nós acreditamos que essa documentação, além de complementar a nossa, ela vai incrementar também a pesquisa. Uma outra questão importante que essa documentação, né, esse achado, como eu estou chamando aqui na minha apresentação, traz luz, é para uma questão arquivística mesmo. O Marcelo Quintanilha comentou aqui no começo que essa documentação estava localizada num arquivo pessoal. Então, enquanto ela esteve, né, equivocadamente colocada, né, identificada como fazendo parte de um arquivo pessoal, ela inexistiu para nós. Então, esse achado também nos traz aqui a oportunidade de chamar a atenção para alguns pontos, né, do trabalho, do fazer arquivístico, né, que dizem respeito, como o Marcelo já colocou, da importância dos documentos estarem bem contextualizados.
dos documentos estarem relacionados às atividades que os produziram. Então, se essa documentação foi doada por um particular, né, ela não deixa de estar vinculada, ela não deixa de representar essa atividade dentro do fundo da Secretaria de Educação. A partir do momento que ela foi desligada dessa sua atividade de produção, deste seu produtor, ela passou a inexistir para nós. Então, acho que esse encontro, né, e esse achado dessa documentação também é um momento importante para que nós reafirmemos alguns pontos importantes do trabalho arquivístico, e esse de os documentos estarem bem contextualizados, dos documentos estarem relacionados às atividades que os produziram, as suas funções, né, de origem, acho que é o mais importante deles. Eu aproveito também a oportunidade aí para dizer que esse achado também para mim foi bastante importante, porque esses professores que figuram neste livro, desde que eu trabalho na Universidade de São Paulo, eles figuram no meu imaginário. Desde o princípio que eu comecei a trabalhar lá, eu lido com o nome desses professores nos boletins de frequência e nota da Faculdade de Filosofia, que é o documento que nós temos e que atesta também a passagem desses professores, e eles eram personagens. Alguns desses personagens estão aqui presentes hoje também. Então, esse achado e essa conferência, para mim, é bastante importante, porque nós vamos ter hoje a oportunidade de ouvir alguns professores que tiveram contato direto com esses professores, que para mim são personagens né, que figuraram tanto no meu imaginário, e eu acho que isso vai ser uma honra. A mesa que vai se constituir logo em seguida vai trazer aqui a professora Anita Novinsky, o professor Setembino Petri, a professora Neuza Guerreiro, que vão falar um pouco das memórias, né, deles e do contato que eles tiveram com esses professores que estão representados nestes livros e que estão expostos, os seus nomes expostos lá fora. Então, acho que esse é um momento bastante importante, não só para a Universidade de São Paulo, para o trabalho arquivístico, mas aí também me colocando, para mim, também é um momento bastante importante. E eu quero dizer que foi uma honra fazer essa parceria com o Arquivo do Estado e agradecer também ao Arquivo do Estado, que gentilmente nos cedeu uma cópia desses documentos, que essa documentação, esses 3 livros, compõem o fundo da Secretaria de Educação, então, portanto, eles ficam aqui, mas nos foi cedida gentilmente uma cópia digitalizada desses documentos para que a gente possa trabalhar com eles também na Universidade de São Paulo. Eu agradeço a atenção de todos e agradeço a presença dos professores que vão falar aqui em seguida, inclusive a professora também Ana Maria Camargo, que é muito importante nessa trajetória toda. Tá? Obrigada.